Nós queremos, então, fazer esse debate a nível nacional, né, da misoginia enquanto, efetivamente, um ódio às mulheres. E queremos linkar o aumento do feminicídio, o aumento do abuso sexual, esse movimento machosfera que está colocado, que tem 3 milhões de seguidores, né, que estão aí ameaçando. Nós precisamos inverter o conceito que foi colocado pelo governo anterior e construir uma outra linha de raciocínio para a questão do ódio às mulheres e fazer com que nós possamos salvar a vida das mulheres e garantir o seu espaço de fala. Vou começar perguntando aqui do começo, né? A senhora deu uma entrevista agora nesse final de semana falando da destruição que vocês encontraram quando chegaram no governo Lula em relação às políticas para as mulheres. Eu queria que se descrevesse que cenário vocês encontraram depois do golpe de 2016, depois de 4 anos de Bolsonaro, nessa área do governo. Tri, na verdade, nós encontramos um cenário, eu sempre digo, de pós-guerra, né? Tudo destruído efetivamente. As políticas que tinham sido implantadas, todas efetivamente sem direção, sem condução e sem orçamento, né? Nós, na área da violência, o 180 sem funcionar, tinha propaganda, mas efetivamente eles acabaram com o 180, transformaram em ouvidoria, né? E na ouvidoria elas eram atendidas, as mulheres são atendidas, eram, na verdade, atendidas por qualquer atendente, seja homem, seja mulher, o protocolo único para atender criança, adolescente, idosos, calamidade pública, era o mesmo protocolo, efetivamente, que eram encaminhados. Então, assim, daí você tem uma ideia de um serviço que era tão importante, tão estratégico, de que forma que foi tratado. O resto, então, também foi mais ou menos nessa linha. As casas da mulher brasileira, as 7 que existem, são as que nós deixamos em 2016, né? Não teve nenhuma outra nova, a não ser a feita em Imperatriz pelo governador Flávio Dino, enquanto governador, e 3 casas da mulher cearense, feita pelo governo do Camilo Santana. Então, do governo federal, nós não tivemos nenhum investimento para que isso acontecesse. Mas o que é mais grave, Dri, é que, na verdade, eles transformaram o que deveria ser políticas públicas de orientação, de investimento, eles transformaram tudo em parceria, acabando com os recursos efetivamente. Então, as parcerias eram feitas pelos programas, os programas eles foram alterados, porque a concepção política do Ministério não era da mulher, era da família, né? Então, era cuide de uma mulher, salve uma mulher, né? Então, assim, dentro de uma perspectiva em que as mulheres não são sujeitas de direitos, né? Elas são aquelas mães que precisam ainda ser protegidas, ser cuidadas, né? Essas são as questões que estão colocadas. Na área do trabalho, eles colocaram qualifica mulher que trabalha dentro de uma perspectiva de corte e costura, né? Manicure, então você não trabalha como nós queremos trabalhar agora, inclusão digital, inclusão das mulheres em outros espaços, né, da ciência e tecnologia, que não seja o espaço do lar. É outra concepção, né? Não sei quem quer ensinar agora. Sinara está travada. Oi, travou, Sinara? Está me ouvindo? Voltou. Deu uma travadinha aqui. Ministra, eu queria perguntar para você, no Dia Internacional da Mulher, infelizmente, um deputado bolsonarista foi no plenário, né? Nicolas Ferreira, o nome dele, vamos dar o nome aos bois. Nicolas Ferreira foi no plenário, subiu na tribuna para fazer uma fala machista, misógina, transfóbica. Como é que a gente vai sair desse buraco onde o bolsonarismo nos meteu, até por ter tido uma antecessora sua, que era uma mulher que defendia teses machistas, né? Como a mulher veste rosa, o menino veste azul, esse tipo de coisa?
Sinara, é um desafio, né? E eu sempre tenho dito que é um desafio para o governo federal, para esse ministério, né? E para a sociedade brasileira, na verdade, porque a questão das mulheres foi a pauta de comportamento e de valores mais afetado por todo o governo anterior, né? Então, eu acho que isso é um desafio que está colocado. Como é que nós podemos enfrentar? Nós queremos trabalhar dentro da perspectiva, além de retomar as políticas públicas, um debate que eu quero fazer agora, Sinara, que eu estou propondo com a sociedade, quero fazer com o Congresso e quero andar esse país, é discutindo o conceito de misoginia, né? Porque o que o deputado fez, ele é um ódio às mulheres, né? Seja elas qual for. E é isso que está colocado e que está pautado. Isso é que tem feito, como a vereadora Tereza Capra ser caçada, né? Lá em Santa Catarina, ter 3 vereadoras ameaçadas, é isso que fez a Marielle Franco ser assassinada, é isso que nós temos, o que tem acontecido nas assembleias legislativas, o que tem acontecido com as jornalistas e com as influências, porque, na verdade, a misoginia, da forma com que ela está colocada, ela está fazendo com que as mulheres percam o seu lugar de fala. Ela vem principalmente para aquelas mulheres que têm espaço de fala, né, que estão ocupando lugar estratégicos de fala para falar com a população. Né? Isso é uma forma de extermínio, né, ao mesmo tempo que, quando não consegue acabar com a fala, mata. Né? Foi o caso da Marielle Franco. Nós queremos, então, fazer esse debate a nível nacional, né, da misoginia enquanto, efetivamente, um ódio às mulheres. E queremos linkar o aumento do feminicídio, o aumento do abuso sexual, esse movimento machosfera que está colocado, que tem 3 milhões de seguidores, né, que estão aí ameaçando. Nós precisamos inverter o conceito que foi colocado pelo governo anterior e construir uma outra linha de raciocínio para a questão do ódio às mulheres e fazer com que nós possamos salvar a vida das mulheres e garantir o seu espaço de fala. Ministra, uma das questões estruturantes da sociedade machista é a diferença salarial entre homens e mulheres, né? No mesmo cargo, na mesma função. Nesse sentido, o governo tem muito a fazer. O governo pode implementar políticas públicas que realinhem, né, ou pelo menos tentem colocar num termo mais razoável essa distorção. Há políticas, há propostas nesse sentido no Ministério das Mulheres? Sim, além do projeto de lei que foi encaminhado, né, para o Congresso, que agora nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado na sua íntegra, nós temos, sim, nós queremos discutir, porque a grande questão, Renato, da igualdade salarial, ela passa pela lei, passa pela igualdade salarial, mas ela também passa pelas condições das mulheres de terem espaços de trabalho e como se dá, né? Hoje, a responsabilidade da mulher sobre os cuidados da casa, sobre o cuidado dos filhos, sobre o cuidado dos idosos, de quem está doente, ainda é muito forte e é ele um dos grandes empecilhos para a mulher ter ascensão no mercado de trabalho. Então, nós precisamos construir um processo organizacional diferente nas empresas e no governo para que as mulheres possam ter ascensão no trabalho. Então, nós precisamos dividir as responsabilidades de casa, nós precisamos construir políticas públicas, e eu tenho defendido que nós precisamos colocar restaurantes comunitários que abrem final de semana para que as mulheres vá com seus filhos e saia da cozinha, mas que tenha um espaço de se encontrar, de conversar, que tenha lavanderias comunitárias, seja nas comunidades ou no Minha Casa Minha Vida, para que as mulheres não fiquem elas sozinhas, tendo que o tempo todo lavar, cozinhar, né? Mas a gente construa novas referências, novas possibilidades
e espaços, né, que está sendo discutido hoje pelo governo de escola integral, e também a questão das creches, para que as mulheres possam ter, de fato, condições de ter ascensão profissional e estar no mercado de trabalho. Mas o principal, na verdade, Renato, é a gente tirar ainda dos ombros e do colo das mulheres a responsabilidade do cuidado. Enquanto ela tiver que pegar a criança 5 horas na escola, ela não terá ascensão. Quem vai ter é o homem. Enquanto ela precisar ser para ela que a professora da creche vai ligar, ou alguém que está cuidando do idoso e ela tiver que sair para poder ir acudir isso, ela não tem ascensão, e esse é um dos principais desafios da questão da igualdade salarial entre homens e mulheres no país. Mauro Lopes. Sem som, Mauro. Ministra, Mauro, tudo bem? Como é que está? Eu estou bem, ministra. O governo Bolsonaro, é uma alegria falar contigo, viu, ministra Cida? Obrigada. O governo Bolsonaro foi o governo do feminicídio, por excelência. Então, nós tivemos no ano passado, enquanto o número de homicídios diminuiu pouco, mas diminuiu 1%, o número de feminicídios deu um salto, mais um salto, superior a 5%, 1.410 mulheres assassinadas por serem mulheres, né? Tem também, dentro do número de homicídios, tem morte de mulheres, mas são 1.410 mulheres assassinadas por serem mulheres. 80% delas mortas por companheiros ou ex-companheiros. De certa maneira, me parece que é o mesmo lugar da Marielle, porque é o lugar de fala, né? Essas mulheres foram mortas por conta do seu lugar de fala, para serem impedidas de continuar a falar por seus companheiros e ex-companheiros, parceiros e ex-parceiros. O centro, ou um dos centros, ao lado desse tema da equidade salarial, um dos centros da ação do 8 de março, foi a marca, uma das marcas do governo Lula, nesse início, foi o 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, foi exatamente o combate ao feminicídio, né? A reativação do 180, os 270 carros da patrulha Maria da Penha, as casas da mulher brasileira, fala-se que pode chegar até 40 casas até o final do governo Lula. Minha pergunta, assim, bem concreta é: tem cenário de diminuição? Há uma expectativa do governo, do Ministério e do governo Lula de diminuir o número de feminicídios já este ano? Tem alguma meta, alguma expectativa em relação a essa redução para agora e para os próximos anos? Mauro, essa pergunta é difícil. Meta nós temos. Agora, não é uma questão que está sobre a governabilidade nossa, né? Nós vamos ter as ações, nós vamos investir. Essa é uma área prioritária desse ministério, do governo Lula. Ele já disse que ele quer a redução do número de feminicídios até o final do mandato dele, mas é um desafio que está colocado para a sociedade. O que eu tenho discutido, além das políticas que nós lançamos no 8 de março, que você já citou, é que nós precisamos de uma política mais assertiva com relação a combater o feminicídio. Eu acho que nós temos que trabalhar a Patrulha Maria da Penha como uma ação de prevenção e, portanto, ela tem que ter maior cuidado com as mulheres que fazem a questão que estão em medida protetiva, né? Nessa perspectiva. O monitoramento eletrônico é fundamental, Mauro. Por quê? Porque aí quem tem a responsabilidade de acompanhar o agressor, no caso da distância, é a polícia militar ou a guarda municipal, não é a mulher, né? Eu sempre defendo que o botão do pânico, para mim, me dá pânico, porque é a mulher que tem que apertar o botão do pânico. Se ela viu o agressor, ele está perto. Se ele está com uma arma, né, ele mata ela efetivamente. Então, nós precisamos que o Estado acompanhe e monitore o agressor e o potencial feminicida, né? E nós precisamos também trabalhar dentro de uma perspectiva de que, por um outro lado, de rever a situação dos próprios servidores com relação à questão do atendimento às mulheres. Porque um dos grandes desafios da violência contra as mulheres como um todo e do feminicídio é que eles não, geralmente, o servidor não acredita na fala da mulher.
Ela chega na delegacia, ela diz, ele vai me matar, eles acham que eu exagero. E eu sempre digo, a mulher quando diz que ele vai me matar, é porque ele vai matar, ela sabe disso, ela conhece o agressor, exatamente como você disse, 80% são seus companheiros, eles estão vivendo há 10, 15, 20 anos, como que não conhece? Conhece, sabe que isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo, os servidores mandam a mulher de volta e depois anuncia. Mas a maioria das mulheres que estão morrendo não tem medida protetiva, não tem nenhum registro. A pergunta é, ela passou e foi atendida adequadamente? Ela teve encaminhamento adequado para que fosse evitado a questão do feminicídio? Porque um dos debates do feminicídio é que ele é um crime evitável. Você não evita um roubo na rua seguido de morte, mas o crime de feminicídio, sim, porque ele dá sinais, ele começa com a violência psicológica, depois ele vai para a violência moral, depois ele vai para o empurrão, depois ele vai para o tapa, e depois ele vai, sim, matar essa mulher. Então, é um crime que é previsível, nós podemos evitar. Essa é a gravidade do feminicídio. E é essa linha que nós queremos seguir dentro do governo. De um lado, criar serviços que reforcem as mulheres, e eu quero aqui dizer que, se você for ver os dados também, que o Fórum de Segurança Pública traz, a maioria das mulheres não vão nos serviços públicos, né? Elas recorrem à mãe, à irmã, às amigas, então nós temos um déficit dentro do serviço público para poder proteger as mulheres. Então, de um lado, avançar na questão de ter serviços que atendam as mulheres, também ter um monitoramento e acompanhamento para evitar os feminicídios, e terceiro, nós precisamos de uma campanha na sociedade brasileira que a vizinha, o amigo, né, o patrão tem que se meter na questão da violência contra as mulheres, porque, para mim, esse foi o maior desastre que o governo Bolsonaro deixou para nós mulheres, né? Nós estamos avançando, depois da Lei Maria da Penha, de que em briga de marido e mulher, todo mundo se mete a colher, e nós retrocedemos, porque ele tem um discurso de autorização da violência, né? Mulher feia pode ser estuprada, né? Então, você tem uma série de mensagens ditas, né, pelo antigo chefe da nação, que autoriza efetivamente os agressores a cometerem o feminicídio. E a outra coisa é que, se nós não vencermos essa linha do ódio que está colocada no Brasil, vai ser muito difícil também a gente diminuir o feminicídio, porque se nós temos um ódio e uma intolerância na rua, na área urbana, isso também vai se refletir em casa e vai se refletir nas mulheres.